Muito bem, eu quero tratar com você no Expondo as Escrituras o texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16, sobre o tema Nunca perca a esperança. Este episódio, registrado aqui em Lucas 5, também está relatado em Mateus 8 e em Marcos, capítulo 1. Em outras palavras, os três evangelhos sinóticos registram este extraordinário milagre realizado por Jesus. Eu escolhi o texto de Lucas porque Lucas, como médico, ele dá um detalhe importante que os outros evangelistas não descrevem. Ele mostra que este homem, que foi curado de uma lepra, estava tomado de lepra, coberto de lepra. E com isso, Lucas, como o seu olhar clínico, descreve para nós que esse enfermo está no seu estágio mais avançado da doença, como que num estado terminal, um estágio terminal da enfermidade. O texto mostra também em Mateus capítulo 8 que esse fato ocorreu logo depois que Jesus desceu do monte, chamado Monte das Bem-aventuranças, onde ele pregou o seu sermão, célebre sermão, Sermão do Monte, que está registrado com mais detalhes em Mateus 5, 6 e 7. O fato aqui é que um leproso tomado de lepra vem a Jesus e este homem se prostra, se ajoelha, adora Jesus e humildemente roga a Jesus, dizendo: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Diz o texto que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E imediatamente o homem ficou limpo. E Jesus ordena a ele ir ao sacerdote para oferecer o sacrifício devido. E em face disso, Jesus também dá uma ordem para ele, para não contar esse milagre para ninguém. Mas esse homem saiu propalando o extraordinário milagre, a ponto de Jesus não poder entrar mais livremente nas cidades, em face das multidões que vinham a ele para serem curadas. E diante disso, Jesus se retirava para os lugares ermos a fim de orar. Bom, esta narrativa bíblica enseja-nos algumas lições muito importantes. Primeiramente, vamos ver aqui o doente. O texto vai nos informar que este homem está coberto de lepra. A lepra era uma doença não só incurável, mas trazia estigma para a pessoa. Na verdade, havia 37 tipos de doenças de pele que eram chamadas de lepra. Algumas curáveis, outras não. Mas a lepra, que aqui é descrita, era uma doença não só incurável, mas progressiva e devastadora. A pessoa ia perdendo as cartilagens, a carne ia apodrecendo, a pessoa ficava desfigurada e, via de regra, esta pessoa encerrava os seus dias numa caverna, numa colônia de leprosos, diante de um sofrimento atroz, de um estigma terrível. Esse texto retrata para nós que a lepra também era um símbolo de maldição, de julgamento. Foi o caso que aconteceu com Miriam, com o rei Uzias. E quando uma pessoa estava leprosa, ela ficava debaixo de uma espécie de estigma social. Então, é por isso que a Bíblia faz uma conexão entre lepra e pecado. Por exemplo, o pecado, como a lepra, afasta. Uma pessoa leprosa não podia ficar com a família, frequentar a sinagoga, ir ao templo. Ela tinha que ser isolada num leprosário. Assim como a lepra separa, o pecado também. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, a lepra deixa a pessoa insensível.
Às vezes as pessoas descobriam que estavam com lepra porque caía água fervendo nos pés ou nas mãos e a pessoa não sentia nada. Ela insensibiliza. Assim também é o pecado. Ele vai anestesiando a consciência, cauterizando a consciência. Terceiro, a lepra deixa marcas. Uma pessoa leprosa perdia as cartilagens do corpo, a orelha, os lábios, o nariz. As mãos iam sendo devastadas e a pessoa ficava desfigurada. Assim também é o pecado. Ele deixa marcas na alma, na mente, nas emoções, no corpo. A lepra cheira mal. A carne apodrecida, misturando-se com os trapos, tornava o quadro asqueroso, difícil de lidar. Assim é o pecado. Ele vai destruindo, ele vai tornando a vida insuportável, os vícios, as mazelas da prostituição, da promiscuidade, da bebedeira, das drogas letais. Mas também a lepra mata, porque não tinha cura. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Lucas vai descrever este doente como um leproso, coberto de lepra, já no estado mais avançado da sua doença. Este homem, diante desse diagnóstico tão sombrio, já separado da sua família, da comunidade dos santos, da sinagoga, vivendo isolado, numa colônia de leprosos, numa caverna, ele rompe esse cerco da doença e consegue chegar até Jesus. Se as pessoas tivessem percebido, teriam apedrejado esse camarada, ou ele teria que dizer, maldito, maldito, ninguém podia aproximar-se dele. Mas ele não perdeu a esperança. Era uma causa perdida, era um problema insolúvel. Mas ele recorre a Jesus. E ao recorrer a Jesus, ele não chega estadiando suas virtudes ou seus predicados, ou fazendo exigências, ou dizendo, eu rejeito a enfermidade, eu decreto a minha cura, eu exijo que eu seja curado. Não. Ele chegou humildemente. Ele se prostrou, com o rosto em terra. Ele adorou a Jesus. E humildemente ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele destaca duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, ele destaca a soberania de Jesus, se tu quiseres. Quem manda é Jesus, quem está no controle é Jesus. Ele reconhece que ele não está diante de um igual, mas do soberano Senhor. A majestade de Cristo, ele afirma. Mas, em segundo lugar, este homem se coloca numa posição de submissão. Se tu quiseres, tu podes. Ele sabe que Jesus tem poder, mas ele se submete à vontade soberana de Jesus. Quantas pessoas que hoje, em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam petulantemente diante de Deus, requerendo, exigindo, decretando, proibindo, como se Deus fosse seu serviçal. Não, este homem entende corretamente que Jesus tem o poder. Se ele quiser, ele pode. Mas ele se submete à vontade soberana do Senhor Jesus. Ele não desistiu, ele não jogou a toalha. Ele estava no fundo do poço, no fim da linha, mas ele não desistiu de esperar e de buscar um milagre na sua vida. Mas vamos ver em segundo lugar agora o médico. Porque uma coisa é você ter compaixão, outra coisa é você ter poder. Há pessoas que têm poder, mas não têm compaixão. Há pessoas que têm compaixão, mas não têm poder. Mas Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes, disse o leproso.
E diz o texto que Jesus, profundamente compadecido dele. Jesus é misericordioso. Ele lança o seu coração na nossa miséria. Ele sabe exatamente o que você está vivendo e como você está passando. Ele tem o diagnóstico da sua vida em suas mãos. Ele se compadece de você. Ele se importa com você. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua família, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente e até mesmo o seu futuro. Ele conhece as dores da sua alma, os gemidos do seu coração. Ele conhece as noites indormidas, as madrugadas insones, as lágrimas que copiosamente rolam pela sua face. Ele sabe o que você está passando. Ele se compadece de você. Mas, em segundo lugar, o texto diz que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou. É incompreensível a princípio, porque dentro das leis cerimoniais, um leproso não podia ser tocado, porque a lepra é contagiosa. Ela contamina, como o pecado é contagioso e contamina. Quando uma pessoa era tocada por um leproso impuro, o puro ficava impuro. Mas o puro aqui toca o impuro, e em vez do impuro tornar o puro impuro, o puro torna o impuro puro. E diz o texto que Jesus o tocou, sem ficar contaminado pela lepra deste homem. É curioso que na língua grega a palavra tocar não é apenas um tocar de leve ou constrangido, como às vezes acontece com você e comigo. Quando um mendigo com as mãos sujas, mal cheirosas, estende a mão para você, às vezes você fica constrangido. Às vezes você pega, mas não tem uma firmeza de pegar de verdade. A ideia aqui é de abraçar, é de acolher no peito. O problema é que esse homem está coberto de lepra. Isso significa que a carne desse homem está apodrecendo. Esse homem cheira mal. Que a sua roupa está se misturando com a sua pele necrosada e desmanchando pela lepra. Em outras palavras, não há estágio tão elevado do problema, do pecado, da mazela humana, que leve Jesus a sentir náusea de você, a descartar você como lixo. Ele está pronto a abraçar você, como você está. Não é venha como você está e permaneça como você quiser, não. Venha como você está. E Jesus vai transformar sua história, Jesus vai restaurar sua sorte, Jesus vai limpar você como limpou aquele homem. Jesus, profundamente compadecido, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Jesus tem misericórdia, Jesus tem poder. Às vezes você tem misericórdia, você vê uma pessoa sofrendo e você gostaria de ajudar, mas você não tem poder para ajudar. Você vê o enfermo, surrado pela doença, com dores atrozes, em cima de uma cama, e você gostaria de vê-la saindo daquele leito da enfermidade, mas você não tem poder. Mas Jesus tem compaixão e Jesus tem poder. Quero. E quando Ele quer, tudo é possível. Ele pode tudo quanto Ele quer. Nós não estamos diante de um Cristo vencido pela morte. Nós não estamos diante do Cristo que esteve vivo e está morto. Estamos diante do Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Estamos diante daquele que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Estamos diante daquele que é o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Estamos diante do todo-poderoso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que pode dizer: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor,
a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Para ele nada é impossível. Para ele não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem casamento irrecuperável, não tem vida sem salvação. Ele pode tudo quanto ele quer. E agora, vamos olhar, tendo visto o doente, o médico, vamos ver agora a cura. Jesus diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Ou seja, a cura que Jesus promove não é a crediário, não é a prestação, não é em doses homeopáticas. Quando Jesus cura, a cura é verdadeira. Ele não camufla, ele não engana, ele não trapaceia. Há muitos curandeiros por aí que enganam as pessoas, usam de artifícios para afirmar uma cura que nunca existiu, ou plantam pessoas que nem doentes são para declarar: você está curado, joga fora a sua muleta, quando a pessoa estava ali fazendo um teatro. Jesus nunca fez isso. As curas que Jesus operou eram imediatas, eram verificáveis. Podia-se atestar a veracidade daquela cura. Quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo. Suas cartilagens se refizeram. Sua carne podre ficou curada e sã. Seu corpo devastado pela lepra e deformado por ela restabeleceu-se. Jesus não faz nada pela metade, ele faz tudo perfeito e completo. O que é maravilhoso é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Ele não se aposentou, ele não está de viagem, ele não está dormindo, ele não está cansado. Ele trabalha até agora. Ele pode tudo quanto ele quer. Você pode falar com ele a qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele está sempre pronto a ouvir o seu clamor. E ele ainda hoje cura, liberta, salva, redime, perdoa, transforma. Nunca perca a esperança. Porque este Jesus, o Rei da Glória, aquele que por amor de nós se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele cura, ele salva, ele liberta. Isso é um fato que ocorre ainda hoje e há de ocorrer até a sua gloriosa volta, a sua gloriosa vinda. Mas esse texto nos apresenta uma quarta verdade que destaco aqui. Agora é o testemunho. Jesus ordena a esse leproso a ir e mostrar-se ao sacerdote e a oferecer a oferta da purificação, sacrifício determinado por Moisés para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus fez isso? Já que a cura foi verificável, atestável, verdadeira, genuína, por que Jesus não mandou esse homem direto para casa? Por que esse homem não correu dali mesmo para a sinagoga ou para o templo? Quando Jesus manda esse homem ir ao sacerdote, Jesus está protegendo esse homem. Porque dentro da lei levítica, lá em Levíticos 13 e 14, era o sacerdote que era a autoridade sanitária para diagnosticar a lepra, e era o sacerdote, a autoridade sanitária responsável,
para verificar a cura e então dar uma espécie de alvará de licença para que essa pessoa pudesse legitimamente retornar ao convívio social, à sua família, à sinagoga, ao trabalho. Quando Jesus determina esse homem ao sacerdote, Jesus está dando a esse homem a garantia de que a sua cura é verdadeira e que ele não deve apenas ter uma percepção subjetiva do milagre, mas objetiva, porque o sacerdote haveria de diagnosticar e constatar a legitimidade da cura e dar a ele o alvará de soltura da prisão, do leprosário, para voltar ao convívio da sua família, da sinagoga, do templo e do trabalho. Jesus está protegendo esse homem. Imagine se ele voltasse sem passar por esse processo e chegasse em casa, pulando de alegria. Estou curado, estou curado, estou curado. A família dele fugiria dele. A esposa dele não abraçaria ele. Talvez seus filhos fugissem dele. Talvez ele fosse chamado de maldito na rua e fosse impedido de entrar na sinagoga. Jesus está dando as credenciais para que esse homem pudesse ter sua liberdade assegurada para voltar ao convívio social. Mas agora há um quinto ponto que eu quero destacar, que é o impacto disso. Qual foi o impacto da cura desse homem? Está escrito assim, olha que coisa interessante. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem a Jesus e serem curadas de suas enfermidades. O evangelista Marcos, acrescentando mais um fato, disse que a partir desse dia, Jesus nem podia entrar publicamente mais nas cidades, tamanha quantidade de gente que o procurava para ser curada. O testemunho desse homem foi eloquente, retumbante. O que me deixa intrigado é que Jesus dá uma ordem para esse homem para não contar nada para ninguém. E ele sai proclamando o que Jesus fez na sua vida. A nós, a você e a mim, Jesus dá uma ordem expressa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes nós nos acovardamos e ficamos em silêncio. Esse homem reprova a nossa omissão, covardia. Porque mesmo sendo proibido de falar, ele falou. Ele não podia conter aquela alegria presa no seu peito. Ele não podia colocar esta obra milagrosa de Jesus dentro de um cofre e manter segredo. Ele tornou público o que publicamente Jesus fez na sua vida. É maravilhoso que o testemunho desse homem deve mexer com você e comigo. Nós não podemos nos calar daquilo que temos visto e ouvido. Da maravilha que Jesus fez na nossa vida. Estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos achados. Éramos escravos e somos livres. Estávamos na potestade de Satanás e agora pertencemos ao reino de Deus. Vivíamos nas trevas e fomos transportados para o reino da luz. Deus nos chamou, Deus nos salvou, nos constituindo sacerdócio real e nação santa, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude a testemunhar, como este homem testemunhou. Mas há aqui um último ponto desta mensagem, que eu quero enfatizar. Então veja você que aqui é o retiro. Versículo 16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. As multidões estão vindo com as suas necessidades as mais variadas, com seus problemas os mais graves, querendo cura,
alívio, libertação. E ao ver essas multidões vindo, Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. Nós quase não conseguimos entender esse gesto de Jesus, porque Jesus era um pregador, Jesus tinha poder de curar. E certamente nós gostaríamos de ver multidões, e quanto mais gente, melhor, quanto mais retumbante é a multidão requerendo solução, e quem tem poder para resolver e solucionar fazendo isso, maior seria a glória. Mas Jesus está nos ensinando um princípio. O Deus da obra vem antes da obra de Deus. A comunhão com Deus precede ao trabalho para Deus. Deus vem antes das pessoas. Jesus está nos ensinando o grande risco de cair num ativismo religioso, de uma azáfama, de uma correria, de um trabalho árduo, mas sem tempo para buscar a face do Pai, para orar, para se deleitar no Pai, para ter comunhão com o Pai. Então entenda isso, a maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus, é ter comunhão com Deus da obra. Quando Jesus chamou os seus discípulos, tornaram-se apóstolos, não os chamou prioritariamente para pregar, chamou-os prioritariamente para estarem com Ele. Só depois os envia a pregar, a curar e a libertar. O Deus da obra precede a obra de Deus. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Deus vem antes das pessoas. Se nós não tivermos tempo com Deus, nós não teremos poder para fazer a obra de Deus. É curioso que o verso seguinte, Lucas 5,17, diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Ou seja, há uma profunda conexão entre oração e poder. Jesus, como homem e homem perfeito, foi um homem de oração. É por isso que Lucas, que enfatiza a humanidade perfeita de Jesus, é o evangelista que mais trata da vida de oração de Jesus. Porque, como homem, ele foi um homem de oração. E quando ele age para curar as multidões, ele age com o mesmo poder que recebeu por intermédio da oração. Que princípio fascinante, extraordinário, Jesus está nos ensinando. Não há poder sem oração. Não que a oração seja poderosa, ela não é poderosa. A oração é para os fracos. Poderoso é o Deus que responde à oração. Muito pode, por seus efeitos, a súplica dos justos, porque aquele que ouve a súplica do justo age poderosamente. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu, e a oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Nada é impossível para Deus em resposta às orações dos santos. Então, quando Jesus se retira para orar, a consequência desse retiro de oração foi o poder para continuar fazendo a obra de Deus, curando os enfermos. Eu espero que esta história nunca perca a esperança deste leproso que foi curado por Jesus, possa abençoar o seu coração, possa edificar a sua vida. E que você também traga aos pés de Jesus aqueles problemas que você não tem poder para resolvê-los. Que você traga a você mesmo. Se entregue por inteiro e por completo a Jesus.
Ele pode purificar você. Ele pode perdoar você. Ele pode curar você. Ele pode salvar você. Ele pode dar uma nova vida para você. Nunca perca a esperança, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Deus abençoe poderosamente o seu coração, a sua vida, a sua família.